Vamos então iniciar esta roda de conversa e a Manuela Tavares da UMAR está com problemas de saúde e não pôde vir, mas ela mandou um texto que a Joana vai ler. Infelizmente, por problemas de saúde, não posso estar aí convosco. E como eu gostaria. O combate à desertificação das aldeias constitui para mim e para a UMAR um grande desafio dos tempos atuais e que não pode ser adiado. Por isso, saúdo associações como a Geradora, que ousa ter iniciativas como a de hoje. As mulheres são as grandes resistentes à desertificação das aldeias. Mas vai durar até quando essa resistência? São necessárias medidas para atrair as jovens às aldeias, com projetos que valorizem o seu território, aproveitando recursos naturais que são ímpares no nosso país. Mostrando ainda que existem outras formas de produção mais biológicas, amigas do ambiente e da saúde das pessoas. As mulheres rurais representam mais de 1/3 da população mundial e são afetadas de forma desproporcional pela pobreza e insegurança alimentar. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres constituem cerca de 43% da mão de obra agrícola nos países em desenvolvimento. Elas representam uma proporção substancial da força de trabalho agrícola e desempenham a maior parte do cuidado não remunerado e do trabalho doméstico nas famílias das áreas rurais. Executam tarefas intensas, trabalham longas horas e informalmente, são mal remuneradas e têm pouca proteção social ou segurança. As desigualdades entre sexos, etnias e regiões são desintegradoras, excludentes e geram assimetrias de poder que muitas vezes se cristalizam e naturalizam através de práticas que lhes dão suporte. Para que questionar as diferenças salariais entre homens e mulheres? Sempre foi assim. Claro, as mulheres sempre tiveram e têm a cargo as tarefas de cuidar de crianças e pessoas idosas. Para que questionar? Sempre foi assim. Para que colocar em causa as diferenças discriminatórias entre o meio urbano e rural? Há centenas de anos que tudo isto é assim. Olhando bem para as aldeias que conhecemos do interior do país, para as mulheres que aí vivem, neste caso no concelho de São Pedro do Sul, o que vemos? Uma Catarina Cardoso, com pouco mais de 30 anos, uma pequena agricultora que quis ampliar a sua atividade recorrendo a apoios, mas que não conseguiu, porque o seu projeto teria de ter uma dimensão ainda maior para poder ser apoiado. Para isso, teria de recorrer ao crédito bancário e aí ela recuou, teve medo. Agora faz um trabalho a meio tempo, a distribuir pão e continua a cuidar dos seus animais e da pequena agricultura de subsistência. Até quando? Entre 1999 e 2016, desapareceram mais de 140 mil explorações agrícolas em Portugal. Saíram 101,4 mil mulheres, menos 51%, da agricultura em 6 anos, entre 2005 e 2011. Ficaram apenas 96.800 mulheres. E muitas das mulheres que ficaram na agricultura, sobretudo nas pequenas explorações agrícolas familiares, não o fizeram por opção emancipatória, mas por falta de alternativas. Outras permanecem em substituição dos homens, que saíram à procura de melhor rendimento fora do campo, noutros setores de atividade, ou que emigraram. Carmo Birca, engenheira agrícola, falecida há 3 anos e nossa associada, afirmava: de facto, onde está quase tudo por fazer no setor agroflorestal e nos territórios rurais, é na defesa dos direitos das mulheres rurais, na luta feminista das mulheres agricultoras e rurais. Para além das desigualdades que atingem as mulheres em geral, as que estão ligadas à agricultura e ao rural sofrem ainda de maior invisibilidade, isolamento, conservadorismo, machismo, violência doméstica, falta de reconhecimento profissional. Está no momento de se trabalhar para a criação do Estatuto da Mulher Agricultora e Rural, à semelhança do que já existe noutros países europeus, para valorizar socialmente a atividade destas mulheres, combater discriminações e desigualdades que se expressam com frequência nos territórios rurais de forma muito dura. De realçar que a Junta da Andaluzia vai promover um estatuto para as mulheres rurais que irá assegurar um conjunto de direitos.
Trata-se de um verdadeiro desafio. A UMAR, em especial o seu núcleo em Viseu, tem este desafio pela frente. Queremos um manifesto das mulheres rurais, onde se podem colocar as aspirações das mulheres que têm vivido ignoradas e sem voz. Este manifesto teria de ser feito pelas próprias mulheres em rodas de conversa. Lançamos a todas vós este desafio. Termino, parafraseando, que atrevimento meu, Maria Velho da Costa. Elas ficaram para além da imigração dos homens. Elas são a espinha dorsal nas comunidades rurais. Elas preservam a biodiversidade, protegendo sementes ancestrais. Elas levantam-se em lutas para proteger as suas comunidades. Elas cuidam e afagam os animais e choram quando alguns deles morrem. Elas enchem os seus dias de solidão. Elas sobrevivem aos invernos rigorosos quando andam com o gado pelas serras. Elas fazem o mesmo que os homens nos campos, mas continuam a ganhar menos. Elas continuam a resistir como gestas nas serras. Até quando? Manuela Tavares, membro da direção da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta. Obrigada. Pronto, então agora acho que foi uma ótima introdução da Manuela. Partindo aqui das reflexões da Manuela e partindo também da questão que eu vos lancei para estarem aqui, vou começar aqui pela Aldina. Se não estivesse aqui, domingo, um dia de descanso, o que estaria a fazer? Tenho uma série de coisas para fazer, apesar de ser domingo. Mas a trabalhar, não tenho dúvida. Está bem, mas sabe que para as mulheres, eu acho que os trabalhos das mulheres não têm dia, não é? Pronto, exatamente. Portanto, eu estaria a fazer coisas. Agora também tenho uma atividade complementar, digamos, que é turismo, e estaria a fazer camas, se calhar, e a limpar casas de banho. Portanto, esta questão surgiu porque eu também tenho feito alguma investigação sobre as mulheres rurais e, no geral, não só as mulheres no geral, mas no mundo rural é ainda pior, portanto, elas quase não têm tempo de lazer porque aos domingos ou estão a limpar a casa ou a passar a roupa para os filhos e a geradora também é muito neste sentido de arranjar momentos e tempos para que elas possam ter tempo em conjunto e sair um bocadinho de casa e descontrair e não estar a pensar nas coisas. E tu, Zé, onde é que estarias se não estivesses aqui? Boa tarde a todos. Eu, Zé, de 1902 a 1925, ou eu, Zé, neste dia e nesta data? Eu, Zé, no início do século passado, estaria provavelmente num domingo, estaria provavelmente a conviver com algumas pessoas na aldeia e até a tratar também dos animais. E eu represento, através do rancho folclórico, uma figura do início do século passado, em que o trabalho não era só árduo para as mulheres, também era trabalho árduo para os homens. Mas estamos a falar de algo que é cultural. O Zé de hoje provavelmente não estaria aqui, estaríamos numa atuação também com o rancho folclórico na zona de Viseu, também fomos convidados há 2 semanas, mas tínhamos o compromisso de estar aqui hoje. Mas também não me vou alargar mais na conversa, também quero ouvir mais algumas coisas, porque também tenho algumas ideias do que é ser mulher rural, do que é o mundo rural, mas é algo que eu quero lançar já para a mesa, completamente. E as coisas mudaram muito, apesar de ser cultural, esta questão entre o homem e a mulher, e de estarmos num período em que é vincado os direitos das mulheres, os direitos dos homens e os deveres de cada um, aquilo que cada um tem que fazer. A verdade é que, e felizmente se vê cada vez mais o trabalho dividido entre as mulheres e os homens, apesar de haver uma diferença ainda muito grande, e eu acredito nisso. Mas à minha frente eu tenho muitas mulheres, eu digo isto muitas vezes também,
A minha mãe, e essa é uma grande verdade, a minha mãe, cada vez que eu tentava fazer alguma coisa em casa, a minha mãe dizia para eu não fazer. Não é? Hoje os meus filhos, quer o meu filho o Rodrigo, que tem 22 anos, quer o André, que tem 7, o André hoje de manhã levanta-se e arruma o pijama dele e faz a cama dele. A verdade é que isto demora anos, esta prática e este ensinamento também demora anos. A verdade é que culturalmente o homem era aquela pessoa que era o chefe de família, o chefe da casa, e a verdade é que esses trabalhos não eram para o homem. Os trabalhos para o homem eram aqueles trabalhos pesados, que chegava ali a uma determinada hora do dia, esse trabalho acabava, e depois sabemos perfeitamente, e antigamente a minha avó, o meu avô, os meus avós paternos tiveram 12 filhos, e esses 12 filhos estavam a cargo da minha avó, para além de tudo o que era para ser feito em casa. E hoje também acontece muito assim, cada vez menos, mas eu acho que às vezes também queremos pôr as coisas, tem que ser já, e tem que ser marcado. E isto vai do ensinamento, não só na escola, mas essencialmente em casa. E a verdade é que muitos dos nossos jovens, e eu lido com muitos jovens, e ainda fico com aquela admiração que é e sinceramente fico um bocado chocado, porque muitos dos jovens, e estamos a falar de jovens de 10, 12, 13, 14 anos, são jovens, especialmente quando falamos nos jovens, os masculinos, são jovens que ainda não fazem porque acham que não têm que fazer. E em casa também lhes dizem para não fazer, ou não os obrigam, ou não os ensinam, não é uma obrigação, não os ensinam a fazer. Eu acho que isso é o grande problema, é esse, ainda termos aquela mentalidade do homem, e que as mulheres é que têm que tratar da casa, tratar dos filhos. Eu não sou dessa opinião, mas vamos deixar continuar a conversa. Fazer algum comentário? Cidalina? Não? Diana, tu tens trabalhado num projeto, o projeto Mais Mulheres Agricultoras em Territórios do Interior, especificamente com as senhoras de São Pedro do Sul e do Sabugal. E quais é que foram, quando chegaste ao terreno, como é que era a relação destas senhoras com a vida comunitária, não é? Obrigada pelo convite, por estar aqui, antes de mais. Eu estou a trabalhar neste momento em Viseu, mas eu venho de uma zona urbana. E tenho de admitir que, apesar de a agricultura familiar estar sempre presente na minha vida, porque os meus avós eram agricultores familiares, este contexto rural era-me desconhecido. Por isso eu senti que, quando comecei a trabalhar neste projeto com estas mulheres, que tinham muito para aprender, e que era uma realidade que eu tinha de ver com humildade, ou seja, nunca foi meu objetivo tentar ensinar nada ou vir dar algo novo, porque eu senti que elas já tinham toda essa experiência e todo esse conhecimento muito rico. E sim, realmente tem sido para mim, enquanto jovem, uma experiência muito rica de conhecer toda esta cultura e todo este património destas mulheres que trabalham todos os dias nestes territórios do interior, e que têm imenso para ensinar e para dar a conhecer. Muitas das vezes dizemos que temos de lhes dar voz, mas eu acho que elas já têm uma voz. O que necessitam é de incentivo e de espaço para ocuparem os espaços de fala e de tomada de decisão. Que, apesar de, neste caso, nós temos aqui as senhoras da Associação Cultural e Desportiva de Rompecilha e de Arcas de Covelinhas, elas já tinham esse espírito associativo e essa organização mais formal já estabelecida, e por isso foi mais fácil começar com elas esse trabalho em conjunto de explorar novas ideias e de fazer várias atividades. E isso também ajudou a começar este projeto e a desenvolver outras iniciativas. Mas, por exemplo, no Sabugal a realidade é bem diferente. Não existe esse espírito associativo,
as mulheres têm explorações agrícolas maiores, estão mais dispersas e por vezes têm o mesmo trabalho e fazem as mesmas coisas, têm as mesmas dificuldades, mas não se conhecem e não partilham experiências, o que também dificulta essa criação de rede e de espírito coletivo e associativo. Mas acho que agora devo dar a palavra à Dona Cidalina e à Dona Armandina. Fala um bocadinho de como é o trabalho lá na associação. Olha, eu estou de acordo com o que aquele senhor explicou sobre a mocidade. Hoje em dia ninguém quer aprender nada e pronto. É que eu às vezes, desculpem, mas às vezes quero e esqueço-me e não consigo. Olha, na nossa associação é assim. Está bem. Aquilo é muito pobrezinho, porque é uma aldeia muito pequenina e pronto. E mesmo assim ainda está dividida. Temos muito pouco. Eu emprestei uma casinha pequenina, uma loja pequenina que antigamente era animais que tinha e dispensei-a até arranjarmos sítio para depois as coisas da associação. E o que é que fazem lá na associação? Na nossa associação fazemos, é o Circo da Lã. Fazemos meias, fazemos as mantas, fazemos assim várias coisitas pequenas. E essa é o que a gente faz lá. E como é que surgiu essa vontade das mulheres se juntarem numa associação? Foi fácil? Olha, é assim, naquela altura era toda uma família. Os começos, a minha filha foi que tratou disso. Lembrar-se dos velhotes antigos para não saírem das aldeias. Agora mais tarde, uns faleceram, outros também andam por Lisboa e imigrados, pouca gente tinha lá já. Pouca gente está, tem muita gente, ainda tem bastante gentinha, mas está para fora. Agora nós lá é muito pouca gente que estamos. E então a gente vai fazendo o que pode. Estão passando tempo em conjunto. Exato, tem o cafezito e nós vamos lá tomar o café, quem quiser, e estamos lá um bocadinho a fazer qualquer coisa, ou fazemos uns saquinhos, então nós temos aqui em cima uma amostrazinha do que lá fazemos. Uma coisa que trouxemos pequena, mas que lá fazemos. Olha, e quando vão ao café a qualquer hora do dia? Não, café, vamos praticamente há 1 hora. Mas agora quem lhe explica ainda melhor é ali a dona... Ai, posso dar a ela ali a dona... Arminda. Explicar-lhe o quê? Como é que é a vossa vida lá na aldeia? Portanto, vão ao café só à hora do almoço? Sim, o café. Sim, tá. Tarde, beber Sim, abrimos à tarde para tomar o cafezinho, para trabalharmos agora nesta altura que estamos lá pouca gente, pronto, bebemos o café, estamos lá à tarde, fazemos os nossos trabalhos. De verão abrimos à hora do almoço, depois abrimos à noite, estamos lá até às 11, meia-noite. Os homens jogam às cartas, nós estamos lá, fazemos os nossos trabalhos e pronto, é assim, bebemos umas ginjas, umas imperiais, e pronto, olha, é assim. Uns bolos, fazemos uns bolos e é assim. E os homens jogam às cartas? Jogam às cartas. Alguma coisa? Não, mais eles é mais jogos de cartas e não fazem mais nada. Quem serve os cafés, olha, tanto é homens como mulheres, isso é. A limpeza também é, tanto é homens como mulheres. Mas eles fazem no café, porque em casa, por exemplo, o meu em casa não faz nada. É o que aquele senhor diz, é que a mentalidade em casa esquece. E é assim. Mas já é um princípio. Não. Agora Yeah. Catarina. Então,
Boa tarde a todos. Só para responder à pergunta inicial, se não estivesse aqui, ou estaria na horta que tenho na cidade da Guarda, ou então estaria a cuidar dos meus terrenos numa aldeia de Freixo de Espada à Cinta, porque infelizmente ainda não consigo viver da terra e tenho que ter uma profissão paralela, e os fins de semana são ocupados com aquilo que eu gosto de fazer. E um pouco vindo de encontro a esta conversa do café, fez-me lembrar que na minha aldeia, em Ligares, as mulheres vão ao café, mas está-lhes como que proibido uma série de bebidas. Não é bem aceita as senhoras irem ao café beber um panaché ou uma ginja. E é muito engraçado que eu guardo em mim, por exemplo, o dia em que conquistei e consegui afirmar que não. Eu venho do campo, venho cansada e quero beber uma cerveja como qualquer homem. Parece uma coisa muito pequena, muito esporádica, que eu lembro-me perfeitamente, tinha andado a roçar mato toda a manhã e cheguei ao café, encontrei amigos e eles sentaram-se, eu sentei-me com eles e eles começaram a pedir, o queres? E eles diziam, uma grande. E chegou a minha vez e eu disse, uma grande. E eis quando vêm as grandes, vêm 5 cervejas grandes e 1,5 litro de água para mim. Então, estamos aqui a brincar, mas esta ainda é a realidade de muitas aldeias em Portugal e no interior, em que o café já se abriu para as mulheres da aldeia, mas abriu-se para que elas possam lá ir tomar um café, ou beber um sumo, ou beber um carioca de limão. E esta sim é a realidade. E aqui podemos ver ainda a discriminação entre homens e mulheres em pequenas coisas. E que realmente é difícil e torna o trabalho da mulher difícil. E eu só lá vou ao fim de semana, não vivo lá toda a semana. Mas imagino que quem lá viva ainda está sujeito a toda uma série de leis, de regras, que parece mal não cumprirem. Não. Sabe o que fiz? Então, bebi a grande e no fim pedi uma aguardente. Olá, boa tarde, Luís. Tinha uma história para contar que, na sequência daquela intervenção da parte que só ouvi a parte final ali do representante do rancho folclórico, mas tinha uma história para contar que mostra bem como é isto, como a evolução das mentalidades é muito lenta e muito vagarosa e se manifesta às vezes nestes pequenos pormenores, nas pequenas histórias. O último governador civil da Guarda, que foi o Dr. Santinho Pacheco, num dia qualquer da mulher, o Dia Mundial da Mulher ou o Dia Internacional da Mulher, decidiu homenagear as mulheres do Distrito da Guarda, concedendo uma medalha a uma mulher de cada concelho do distrito. Havia uma pastora de Ceia, havia uma queijeira de Celurico, havia uma contrabandista de Sabugal, havia pessoas, mulheres sempre com a mesma profissão. E estava também uma senhora secretária de Estado na altura, que era a doutora Idália Serrão, que no final chegou a hora dela a falar e dizia, eu às vezes estou em reuniões com gente importante, reuniões de ministros a nível nacional ou até a nível internacional, e olho pela janela, vejo chover e penso, a minha roupa. Não há nenhum homem que tenha este pensamento. Não há nenhum homem que vendo chover pela janela se preocupe com a roupa que se molha. Já acabei. É que depois bate. Obrigada, Luís. Então, nesta continuação, ontem, quando andávamos aqui a preparar as coisas, eu e a Lia fomos numa carrinha 4x4 buscar a serradura, a Celurico, fomos buscar as paletes, as paletes fui com o Jorge, mas quando eu ia mais a Lia, a Celurico, na carrinha, ficaram aqui os homens a montar a cozinha. E a Lia disse,
epá, que engraçado, nós é que vamos aqui na carrinha a buscar a serradura. Chegámos lá, andámos a encher os sacos, carregámos os sacos. Pronto, é esta coisa muito de haver... Aliás, eu própria na sexta-feira fui à central de cervejas a Trancoso, com a carrinha, sozinha, buscar a máquina de cerveja e eu própria pensei, isto, não devem ter muitas mulheres que venham aqui sozinhas carregar uma máquina de cerveja. Portanto, continua a haver muito estas diferenças que depois são mais no dia-a-dia, não é? Porque muitas vezes o que acontece é que trabalhamos em casa antes de sair, temos um trabalho fora de casa, voltamos, eventualmente temos a horta, temos o trabalho de casa, e os homens normalmente saem de manhã, vão trabalhar, voltam para casa e não fazem muito mais. E depois vêm dizer, mas esses trabalhos são muito pesados. Se calhar trabalhar desde as 6 da manhã até às 10 da noite, sempre, não é? Não ter um bocadinho de tempo. Eu lembro-me quando comecei aqui a trabalhar na zona do Feital, fiz uma entrevista a uma senhora dos Carnicães e eu perguntei-lhe o que é que gostava de fazer nos tempos livres. Uma senhora que ainda não tinha 40 anos. E eu perguntei-lhe o que é que gostava de fazer nos tempos livres e ela respondeu-me, eu não tenho tempos livres. Tenho 2 filhas pequenas, não tenho tempos livres. E depois também a importância das mulheres na adaptação às alterações climáticas. Portanto, sabemos que cada vez mais temos secas extremas ou chuvas torrenciais e há estudos que sustentam que as mulheres estão muito mais predispostas e conscientes desses problemas e mais predispostas a alterar a forma como produzem para se adaptarem. Mas a Cristina saberá explicar mais do que eu. Obrigada, Helena. Para já, antes de mais, agradecer este dia maravilhoso que partilharam aqui connosco e esta oportunidade de virmos a este território de interior, de montanha, que não é todos os dias que a maioria de nós tem esta oportunidade. Também começando por responder à pergunta inicial, o que é que eu estaria a fazer se não estivesse aqui? Estaria na minha quinta com a minha família, provavelmente organizando um almoço com amigos e depois seguiria para as minhas abelhas toda a tarde com o meu marido, porque felizmente na minha casa estas questões já não se colocam há algum tempo e por isso sou uma privilegiada que apenas venho aprender com todas estas mulheres com quem tenho trabalhado, muito no sentido de perceber como é que, através dos exemplos de uns e de outros, podemos ter uma vida melhor. Em resposta à tua questão das alterações climáticas, aquilo que se sabe hoje é que, talvez porque as mulheres têm mais preocupações de cuidar, porque tradicionalmente as mulheres eram as cuidadoras da família, do espaço, da casa, também têm mais preocupações em cuidar da saúde e do bem-estar de todos. E isso passa por cuidar da saúde do homem, mas também da sua envolvência, do seu ambiente, da forma como se produz, da forma como se conserva e como se preservam os animais, as espécies, as sementes. E por isso sabemos hoje que por esta característica talvez intrínseca, talvez cultural, talvez as duas coisas, as mulheres têm estado e estão mais preparadas para esta transição agroecológica. Para além disso, também se sabe hoje, pelo facto das mulheres terem tradicionalmente vivido mais fechadas em casa, tiveram sempre mais fechadas na quinta, mais fechadas no seu espaço, tiveram que ser sempre mais criativas e mais inovadoras para encontrar soluções para os seus problemas. E apesar de não parecer, associa-se hoje às mulheres uma característica de inovação no sentido de encontrar soluções que se perpetuam no tempo, porque a inovação não é termos grandes anúncios e grandes paragonas. A inovação é conseguirmos ter soluções para coisas que se perpetuam no tempo, e enquanto não há uma solução nova para aquele problema, essa solução é inovadora. E as mulheres são capazes de ter encontrado estas soluções para os seus problemas ao longo dos anos, que se mantêm ainda hoje como uma inovação. E isso também as torna mais capazes e mais preparadas de encontrar soluções para esta transição agroecológica. E, portanto, sim, temos que dar graças àquilo que é o trabalho destas centenas de anos de mulheres agricultoras, olhar para elas, aprender com elas e ser capazes de trazer para nós e para o futuro dos nossos filhos aquilo que é este conhecimento.
Então, queres falar, Zé? Espera aí, que vou só aqui dizer uma coisa. Nesse sentido, ou seja, eu quando estava a preparar a conversa e a ver quem convidava, ou seja, há estas mulheres, há as associações com mulheres, mas não encontrei juntas de freguesia e câmaras municipais aqui à volta onde houvesse mulheres. Ou seja, a questão do poder e de ter efetivamente voz para alterar as coisas continua a estar muito na mentalidade dos senhores que não pensam na roupa, como não pensam em muitas outras coisas, não é? E, portanto, felizmente, em alguns sítios já vamos conseguindo encontrar mulheres que associam e que já fazem alguma coisa, como, por exemplo, em São Pedro do Sul, o que não acontece no Sabugal, mas ainda falta elas chegarem realmente a estes sítios. Eu, por exemplo, a junta de freguesia de Vilares e Carnicães, que tem a Cristina, que é uma pessoa super ativa, eu tenho a certeza que se tivesse lá outro homem, não tinham tanta dinâmica. Portanto, é uma associação que tem feito muitas coisas e que tem pensado muito nas atividades para as crianças, porque apesar de haver cada vez menos crianças, há crianças e temos que lhes criar condições para elas saírem de frente do computador e dos telemóveis e essas coisas todas, mas se calhar porque é uma mãe, embora os homens também sejam pais, não pensam tão facilmente nessas questões. Quero falar, Sr. Gregório. Queres falar tu primeiro? Ande cá. Sr. Gregório, venha cá. Ajude-me cá porque agora a Helena lançou aqui. Para já estamos a falar de algo que é tradicional. E isto tem centenas e centenas de anos e é a maneira de pensar. Ninguém tem dúvidas das pessoas aqui presentes do valor que as mulheres têm na sociedade. E estou a falar de mulheres que tenham 90 anos, 100 anos e das mulheres atuais, e principalmente em territórios de baixa densidade, em territórios como os nossos. Ninguém tem dúvidas absolutamente nenhumas do papel das mulheres como do papel dos homens. Eu acho que há aqui uma questão, e eu comecei por dizer isso, que tem a ver com a parte da educação. E falou que em casa as coisas estavam articuladas, porque houve essa conversa e a educação, aquilo que vem desde o berço, se ensina. A verdade é que hoje em dia, nos movimentos que se vê, nestes movimentos e que são aceitáveis completamente, a verdade é que muitas das mulheres que dizem que não devia ser, depois em casa fazem completamente o contrário. Em casa também protegem os filhos, não é? Em que nos ensinam a fazer, ou seja, há falta de diálogo, há falta de haver mecanismos no próprio lar para que depois as coisas possam surgir. E não vão surgir em 2, 3, 4, 5, 6 anos, vão surgir dezenas de anos que vai demorar esse processo. Apesar de eu achar e continuar a dizer que as coisas estão muito melhores hoje do que estavam há 20 anos atrás, do que estavam nos tempos dos meus avós, até dos meus pais. As coisas são completamente diferentes. Agora, ouvi aqui algo, e também para lançar a discussão, ouvi aqui duas pessoas a falar que falaram exatamente a mesma coisa. Nós aqui no interior. E eu acho que é esse o grande problema que nós temos, é continuarmos a falar nós aqui no interior. O interior não existe em Portugal. Não pode existir, e só existe porque nós continuamos a falar nele e dar muito jeito aos políticos que haja interior. Se nós repararmos, há 20 anos atrás, para chegarmos a Aveiro, demorávamos tempo, ou para chegar a Lisboa, ou para chegar a Madrid, ou para chegar ao Porto. Para nos deslocarmos demorávamos muito tempo. Hoje em dia, Portugal é uma faixa de litoral. Se nós repararmos, isto é uma faixa de litoral. Nós estamos a 1h20 de Aveiro, estamos a 1h30 do Porto, dos grandes centros. E a verdade é que não se quer olhar para o interior, e nas políticas de interior não se quer olhar para o interior porque continuamos a falar de interior. Porque é o interior. E se repararmos mesmo nas nossas televisões, quando aparecem algumas reportagens, não sei se é de propósito ou não, eu acho que é de propósito, as imagens que muitas vezes aparecem na televisão são aquelas imagens ainda do burrinho que vai passar ali na aldeia, do trator que anda ali a lavrar, e essas são as imagens que passam. Mas essa também é a imagem que nós fazemos passar.
nós homens e mulheres que estamos neste interior, que eu acho que não somos interior, também fazemos passar. Acho que devíamos passar uma borracha sobre esta... não ter nas nossas frases, não ter esta palavra de interior. Porque isso é aquilo que eles querem ouvir, é aquilo que os grandes centros, Portugal é muito centralizado, e que nós sabemos é muito centralizado principalmente numa região, e basta olhar até para as regiões de turismo, e está ali o Cristóvão também pode ajudar nesta situação. Se olharmos, por exemplo, para as regiões de turismo, acabaram com a região de turismo da Serra da Estrela. Aí já não há interior. Aí já não há as mulheres que estão na Serra da Estrela, já não há as mulheres das nossas aldeias que têm o esforço que têm que fazer. Porque dava interesse que nós fôssemos litoral, somos centro, agora somos região centro, ou seja, Figueira da Foz, Coimbra, Guarda e Serra da Estrela é exatamente a mesma coisa. Só para algumas coisas que interessam. Eu acho que devíamos apagar essa palavra das nossas frases, porque também só não trazemos mais-valias, antes pelo contrário, retiramos. Agora, a questão das mulheres eu continuo a dizer, e acho que tem a ver com a parte da educação. E a educação está na casa de cada um, na casa das pessoas. Eu sei que não é fácil por colegas meus, até pela minha própria pessoa, faço um esforço quase diário para me habituar a coisas que nunca me habituei a fazer em casa. No que diz respeito ao associativismo, concordo que nas associações e cada vez mais o movimento associativo está muito em baixo, cada vez as pessoas querem vir menos para o movimento associativo. Cada vez os nossos jovens querem ter menos responsabilidades, e o movimento associativo dá grandes responsabilidades a quem está integrado e quem tem que fazer coisas no movimento associativo. Mas eu penso que as equipas de homens e mulheres, desde que estejam no associativismo com vontade, que as coisas aparecem e surgem. Idear desde já dar os parabéns às associações aqui presentes pelo trabalho que fazem. E dizer também que deve ser caso único, não conheço muitos casos nessa situação, mas é um caso de estudo. Bem, eu só queria falar há bocadinho, era um parênteses que eu queria fazer aqui quando estavas a intervir, que senão contra mim estava a falar. Por causa os carniqueiros são homens, não trancouros são homens, não é? A nível de... Então alguém disse uma vez, e se calhar com alguma razão, que os mandantes do mundo, entre aspas, não é, deviam ser mulheres, porque pelo menos não havia guerras, teriam mais cuidado em que os filhos não fossem para lá. Era só isso que eu... Quando... Eu já te passo, Jorge. Vocês concordam com isso, mas... Quando foi... O projeto mais convidou a geradora no Dia Internacional das Mulheres a ir a São Pedro do Sul. E a Aldina fez um... Oh, Zul! A Aldina fez uma observação muito curiosa. Que a Aldina... que os homens não têm noção da beleza que perdem de não estarem envolvidos na criação, na educação mais ativa dos filhos. Porque ela estava a dizer, é uma coisa tão bonita e antigamente não se envolviam nisso e perdem uma riqueza que não tem valor ao não estarem envolvidos. Jorge. Olá, boa tarde a todos. Eu é só, se não estivesse aqui hoje, bom, estaria a trabalhar. É mesmo isso. Mas é só também contar-vos um pouco a minha experiência. Eu faço parte do associativismo há 20 anos e fui convidado para o associativismo, por acaso a pessoa que era candidata a presidente era uma mulher. E não me interroguei, portanto há 20 anos atrás era muito mais novo, e não me interroguei em momento algum por ser uma mulher que estava à frente desse projeto, de maneira que acho que as mulheres também
além destes problemas que estamos aqui a relatar, também muitas mulheres às vezes têm potencialidades, não demonstram essas potencialidades e descobrimos nós, e agora aqui um bocadinho, nós homens neste sentido, e dizemos assim, epá, esta mulher tem mesmo potencialidades, tem mais potencialidades do que eu a fazer exatamente o mesmo trabalho. E às vezes nós também sentimos-nos mais, como é que é de dizer? Vou pensar um bocadinho. Mesmo, porque aquilo que eu digo de sentimento. Porque nós às vezes sentimos uma certa mais facilidade. É mais fácil chegar lá. É mais fácil. Mas também reconhecemos que o potencial está ao nosso lado. E o potencial que está ao nosso lado era do sexo feminino. Portanto, eu fiz 4 anos com essa senhora na direção dos bombeiros. Agarrou-me aos bombeiros, fez com que eu gostasse da causa dos bombeiros e hoje continuo como diretor dos bombeiros. Portanto, por estar lá uma senhora em 2001, não foi um entrave. Muito pelo contrário. Não era. Mas seja como for, o facto de ser uma senhora, para mim, que era muito mais novo, que estava nos meus 30, e era rebelde e era idealista, mas o facto de estar uma senhora, isso não me impediu de ser. Agora só queria também terminar e partilhar um pouco também daquilo que disse o Clemente há bocadinho, que é muito importante isso. As nossas mães também têm um bocadinho de culpa, porque eu quando me chegava ao pé do fogão, sai daqui que tu não pertences aqui. E fui educado também assim. E acho que essa educação não vem do resto, considero uma pessoa até muito aberta, tanto que aceitei trabalhar com uma senhora numa direção de bombeiros, mas acho que este ónus, este princípio está ligado. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. E acho que começa logo no te aproximes do fogão, não? Bom, era só partilhar esta minha experiência. Muito obrigado. Nessa sequência, na minha aldeia, dizia-se às vezes, quando nós, crianças, andávamos a brincar, e andavam também rapazes, e íamos para o tanque, os tanques públicos, e então nós podíamos lavar, mas eles dizem que se lavassem não lhe crescia a barba. Pronto, e os rapazes recuavam, coitados. Pronto. Mas mesmo os que lavaram, crescia-lhe a barba. Agora, pegando assim em algumas frases que eu fui recolhendo do que as pessoas muito bem estavam a dizer, portanto, acho que foi a Helena que no poder estão os homens, não é? Pronto. E por exemplo, no caso, agora falando aqui na Junta de Freguesia de Carniqueiros, e eu também acho que sim, que a Cristina é uma mais-valia que nós temos, mas a Cristina se calhar está lá porque a lei obriga. Porque senão não estava lá a Cristina, digo eu, pronto, não sei. De qualquer maneira, se nestas instituições de poder estão os homens, por exemplo, eu vou falar pela minha aldeia, nas instituições de solidariedade estão as mulheres. Os homens lá temos que arranjar algum, porque as mulheres já não chegam para fazer parte dos órgãos sociais, mas é um bocadinho à força, porque quem tem que liderar e estar à frente têm que ser as mulheres, que é o caso da Associação Os Carnicenses, pronto, virada sobretudo, é uma EPSS, portanto, se calhar, até que depois das trabalhadoras também é quase tudo mulher, dada a natureza do trabalho que nós desenvolvemos. Em relação ao interior, que falou ali, portanto, que também aqui foi falado. Eu pessoalmente sinto-me uma privilegiada por viver no interior. E digo isto com toda, pronto, não sei, as outras, para algumas pessoas viver no interior pode ser depreciativo, para mim é um privilégio. Porque acho que tenho uma qualidade de vida muito superior às pessoas que não vivem aqui no nosso interior. E como eu há bocadinho referi no início, só para vos contar um bocadinho para perceberem depois se calhar melhor o que digo. Eu fui professora durante muitos anos e como vivia em Carniqueiros sempre e trabalhava em Trancoso, até por influência do meu marido que sempre gostou muito de agricultura, nós nos tempos livres tínhamos agricultura, apesar de sermos professores, cultivávamos os terrenos dos nossos pais e assim continuamos, pronto. Eu não sei fazer muito, ele faz mais e sabe melhor, mas isto não é por ser mais ou por ser menos, é porque cada um tem a sua área onde acha que está mais à vontade.
No entretanto, também até no sentido de valorizar a zona, temos um projeto de turismo rural. Pronto. E uma coisa que para já as pessoas gostam muito pela qualidade, pronto, pelo sossego, porque nós não estamos estressados, como eles muitas vezes chegam. As pessoas trabalhamos, mas parece que como fazemos as coisas com gosto, não nos cansamos, porque toda a gente sabe quando se fazem as coisas por gosto. Portanto, eu depois às vezes digo, sabe, nós aqui, eu também estou sempre a puxar a brasa à minha sardinha, nós aqui somos donos do tempo, vocês lá é que são escravos dele, nós aqui podemos nos dar o privilégio de sermos donos do tempo, porque organizamos as coisas à maneira, o sol a sol também nos orienta muito, vivemos muito mais segundo a nossa natureza. Portanto, e as pessoas ficam assim, olhar para mim, parece que lhes estou a dar uma grande novidade, que viver no interior é uma coisa muito boa. E eu sinto-me que eu não trocava isso de maneira nenhuma. Portanto, isto em relação ao viver no interior. Depois, em relação à nossa dignidade, a ser mulher. Eu disse aquilo, se calhar já nem me lembrava de ter dito aquilo, mas é uma coisa que eu acredito que acho que os homens que não colaboram com as mulheres no sistema educativo, pronto, com os filhos, acho que perdem muito e eles não dão conta. Pronto, mas eu costumo dizer, as primeiras sociedades, eu acho que até eram, eu não conheço muito de história, mas o Luís sabe, eram matriarcais, certo? Era a mulher que mandava. E eu disse assim, as mulheres deviam mandar tão bem, isto agora é apreciação minha, as mulheres deviam mandar tão bem que eles começaram a ter medo, deixa cá pô-las assim, vai baixar-lhe a bola, porque senão não vamos fazer nada. E se calhar, pois, durante muitos séculos, foi um bocado assim, como quem? Elas têm capacidades como nós, às vezes ainda têm um discernimento diferente, e então deixa-lhe cá. Porque eu, pessoalmente, acho que nem é melhor ser homem, nem é melhor ser mulher. É cada um ter o seu papel e as suas capacidades e pô-las, portanto, complementar-se o homem e a mulher. Para mim, agora também não é porque mandam as mulheres que isto vai melhor. Era há bocado coisa que se as mulheres mandassem no mundo que não haveria tantas guerras, não sei. Também haverá mulheres que mandam melhor, pior. Portanto, ou seja, nós precisamos de colaborar neste caso, os dois sexos, um com o outro, e de cada um tem as suas especificidades. E valorizá-las. Portanto, para mim é isso que é importante. Eu, pessoalmente, gosto muito de ser mulher, mas se fosse homem também gostaria. Também não sabia como é ser mulher. Pronto. Agora, acho que mais do que estarmos à espera que os homens reconheçam a nossa dignidade, é nós assumi-la. Nós somos muito dignas. E, portanto, temos o nosso valor. Se dão conta, muito bem. Se não dão, mal é deles. Se não dão por isso. Pronto. E, portanto, era isto mais ou menos que eu queria dizer. Obrigada. Cristóvão, queres falar? Ora, boa tarde a todos. Vou mudar aqui de local para estar à sombra. É assim, a pergunta inicial era se eu não estivesse aqui. Se não estivesse aqui, havia de estar nos Vilares ou junto com os meus filhos a participar numa brincadeira deles. Nesta questão que nós estamos aqui a criar de uma certa dicotomia entre mulheres e homens, interiores, litoral, desenvolvimento, mundo agrário, cidade, aquilo que eu acho é que nós estamos errados. E eu acho que nós estamos errados neste princípio, porque nós queremos afirmar a igualdade, mas passamos o tempo a afirmar aquilo que é diferente. E quando nós falamos de interior, nós estamos a dizer já que o litoral é diferente, que será melhor. E eu acho que nós não devemos fazê-lo dessa maneira. Quando nós falamos de o trabalho da mulher, até parece que o trabalho da mulher não é tão digno, ou mais até importante que o trabalho do homem. Eu tenho como experiência familiar que o meu pai mandava em casa, mas a minha mãe mandava no meu pai. Era ela que acordava às 4 da manhã e dizia-lhe: Albano, tens que ir regar as batatas, Albano, tens que ir depois colher o pão, depois tens que ir fazer isto, tens que fazer aquilo. E os filhos precisam de alimento em casa, e depois quando vieres tens que fazer isto e aquilo. Ou seja, isto era a minha mãe, mas já a minha avó era assim. A minha avó, de vez em quando, chateava tanto o meu avô que ele, naqueles anos, molhava a sopa. Toda a gente me entende, ou seja, às vezes dava-lhe um cachação, dava-lhe assim qualquer coisita.
E ela vinha para a rua e berrava aos 4 ventos a dizer: o António deu-me com a chinela, ou deu-me com isto, ou deu-me com aquilo. E ela fazia vincar a sua maneira de ser e fazia. Mas, no fundo, o meu avô saía dali muito arrependido e ia fazer tudo aquilo que ela tinha mandado. E aquilo que nós estamos aqui a falar de que realmente a diferença da mulher e do homem existe. Existe. Nós não podemos menosprezar isto. O homem tem mais força física. A mulher tem mais sensibilidade. O homem pode fazer determinadas tarefas que para a mulher são difíceis. Mas também a mulher ajuda o homem a compreender determinadas coisas que se calhar ele não compreendia. E é isto que nós temos. Eu acho que é por esta razão que nós às vezes queremos afirmar a igualdade sabendo que somos diferentes. E que na diferença está a complementaridade. Se nós fôssemos iguaizinhos, meus amigos, já tinha acabado o mundo, pelo menos para a humanidade. Porque não havia tantos meninos. Porque eles eram tão independentes, que não precisavam uns dos outros. Hoje nós vivemos um mundo que passamos a afirmar a independência. E a independência afirma-se pelo poder económico. E aquilo que acontece é que nós estamos, e falávamos só um bocadinho de educação das crianças, e que os meninos não fazem determinadas coisas, porque é trabalho de menina. As meninas não podem assumir determinadas coisas porque é tarefa de menino. Eu tenho uma miúda com 12 anos e aquilo que ela me diz é assim: ó pai, eu sou apontada na escola por ser Maria Rapaz. E quando o senhor professor diz assim: agora as meninas saem, eu vou para sair, tu ficas ali. E eu diz: mas eu sou menina. Pois, mas jogas à bola com os meninos e também estás a fazer barulho. E ela fica muito indignada com isto. Ou seja, se nós queremos afirmar realmente a igualdade, nós temos que afirmar a desigualdade. Mas a desigualdade como complementaridade para que a sociedade funcione. Eu não vejo, há bocadinho falava-se aqui da criatividade feminina. Eu acho que sim. Essa é uma das características que valoriza a mulher. A criatividade, a sensibilidade, algum inconformismo com determinadas coisas. Tudo isto valoriza a mulher. Eu acho que nós temos que pegar nisso e ver até que ponto é que esta particularidade nos ajuda a desenvolver enquanto sociedade. E não estarmos a afirmar que agora os homens são os machistas, porque depois aquilo que nós verificamos é quando nós dizemos os homens são machistas, nós estamos do outro lado a dizer nós somos feministas, mas não assumidas. Porque nós não queremos assumir isto, porque nós não queremos ser iguais a eles. E isto é preciso ter este cuidado. Eu acho que nós trabalhamos muito mais e muito melhor em complementaridade. Eu não vejo aqui qualquer problema em haver uma mulher que seja primeira-ministra, que seja presidente de junta, seja presidente de câmara, seja presidente de uma associação, seja ela de que nível for, se ela tiver competência. Tal como os homens. Aquilo que eu acho ridículo é esta história que se criou e que eu compreendo em termos culturais de necessidade de se fazer. Mas acho que é uma coisa que tem que ser abolida rapidamente. Quer dizer assim, agora vamos criar uma cota para as mulheres. E está lá a mulher e nós dizemos assim, ela não está lá por competência, está lá porque a lei obriga. E ela até pode ser muito competente, muito mais competente do que os outros que lá estão. Porque daqui a pouco aquilo que nós estamos a alimentar é que a mulher está lá, não foi por mérito, foi porque a lei o disse. E eu acho que ela merece estar lá por mérito. Porque nós temos mulheres muito competentes, muito capazes, mais capazes do que muitos homens, tal como há mulheres mais incapazes do que muitos homens e que outras mulheres. Ou seja, aquilo que nós devemos valorizar aqui não é tanto a mulher ou o homem, é a nossa condição de seres humanos, de humanidade uns com os outros. É só isso que eu vos queria transmitir. Obrigado. Então, nós podemos falar das diferenças a brincarmos todos. E eu vou confessar uma coisa, estou muito feliz pelo público masculino que aqui está. E fico feliz que efetivamente pensem assim. Agora, infelizmente, temos que pegar em estatísticas. Que a mulher é competente, ninguém tem dúvida. Que a mulher, nos últimos séculos, geriu a casa, ninguém tem dúvida.
mas depois temos que pegar em estatística, em números, em matemática. Quantas mulheres estão em poder de decisão no mundo rural? Os censos dizem que só 13%. Então, as mulheres vão à horta, as mulheres tratam da casa, as mulheres fazem compotas, as mulheres transformam o alimento, às vezes, e os casos de violência doméstica, em que não é só molhar a sopa, e os casos de mulheres que são mortas anualmente em Portugal. Não foi uma chinelada na cabeça, a brincar, com certeza, digo eu. Felizmente nunca me aconteceu, mas não queria estar nesse papel. E o problema, e o facto de ainda pararmos todos para falar sobre os direitos das mulheres, o problema de ainda existir Dia da Mulher, eu digo aqui, sou contra o Dia da Mulher, mas preciso dele. Porquê? Porque se não houvesse algumas leis, se não houvesse a lei das mulheres terem que estar no poder local e regional, não estariam. Não é não. Porque, infelizmente, muitas das vezes as mulheres não podem aceitar cargos, não é que não são competentes. Não o podem aceitar porque trabalham, porque têm os filhos a cargo, porque são elas que vão às consultas com os filhos, porque se o filho precisa de terapia, é ela que vai ao terapeuta com o filho. E, felizmente, há casos que já não é assim. E eu fico imensamente feliz. Mas, estatisticamente, ainda é uma maioria. E por isso é que estamos aqui hoje a falar desta realidade. Por exemplo, nenhuma mulher no campo tem uma noção exata do valor do seu trabalho. Porque há muitas coisas que ela faz que não são mensuráveis, que ninguém as contabiliza. Ninguém contabiliza. Ela não contabiliza o dinheiro que poupa ao agregado familiar nos tempos que passa a limpar a casa. Ela não contabiliza o que poupa no supermercado sempre que pega nas abóboras e faz doce de abóbora, que faz conservas, que faz polpa de tomate. Isso não é contabilizado. Ela não contabiliza as horas que passa a tratar da sua horta e que poupa dinheiro em casa porque traz legumes. E as estatísticas dizem, quando num casal, no meio rural, falta dinheiro, é a mulher que deixa de descontar para a Segurança Social. Está patente. Não é brincadeira, é visível, são números. E quando chega a idade da reforma, infelizmente as mulheres portuguesas têm que continuar no campo a trabalhar porque a reforma não lhes dá de comer. E daí a importância destes momentos. E fico imensamente feliz que vocês tenham poder na educação dos vossos filhos e já os eduquem de maneira diferente. Mas a realidade, e quando espremidinho os números, o sumo que dá é este. Infelizmente. E por isso é que ainda precisamos ter um Dia Nacional da Mulher, e por isso é que ainda precisamos, e é bom que haja associações que falem sobre a mulher rural e que valorizem o seu trabalho. Porque é necessário uma política diferente e que a mulher seja resguardada para a idade da reforma. Eu posso dizer, a minha avó trabalhou até ao dia que morreu. Por gosto, com certeza. Mesmo que tivesse dinheiro suficiente, continuaria a trabalhar. Mas também por necessidade. Outro caso, a minha tia neste momento tem uma leucemia, toda a vida trabalhou no campo e neste momento depende de mim e do meu irmão para sobreviver. Então, isto são casos reais, são casos palpáveis. E eu entendo que muitas das vezes o sexo masculino não entenda esta discriminação que eu contei, que eu sofri na pele, e sou nova. Não sou uma mulher de 60 anos que está a contar uma história destas. E acredito que não sintam porque esta discriminação não é palpável. Mas as mulheres, quando entram num café, em algumas aldeias, sentem-na. É uma coisa que é ensinada subtilmente. Não há nenhum cartaz no café a dizer isto, mas sente-se na pele. E é muito interessante podermos trocar experiências entre homens e mulheres e podermos, em conjunto, que só assim é que eu acredito que haja mudança, em conjunto mudar o mundo. E algo que eu me tenho dedicado a estudar um pouco é sobre as sociedades matriarcais.
E então, há uns anos, quando pesquisávamos sobre sociedade matriarcal e patriarcal, era muito interessante. Patriarcal era uma sociedade dominada pelos homens, em oposição a uma sociedade matriarcal, que era dominada pelas mulheres. Eis que os antropólogos foram fazendo estudos, foram vendo o que estava no terreno, encontraram sociedades matriarcais e hoje em dia, quem pesquisa no dicionário, uma sociedade matriarcal é uma sociedade igualitária. Não há diferença entre homens e mulheres. Há sim o trabalho em cooperação, o trabalho em conjunto para um bem comum. Infelizmente, uma sociedade patriarcal é a lei do mais forte. Patriarcal, sim, peço desculpa. É quem tem mais força, vence. E infelizmente, todos nós aqui, homens ou mulheres, sofremos do mal da sociedade patriarcal, que vem a competição, vem todos nós, homens ou mulheres. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Venha aqui, vai. Venha aqui contar que você faz o mesmo trabalho que um homem e ganha menos. Exatamente. Sim, boa tarde a todos. Com muito custo e com muito trabalho a gente faz estas coisas, mas no campo também não é discriminar ninguém, mas nós somos discriminadas nisso. É eu andar nas vinhas, a apanhar maçã, andar a fazer outros trabalhos igual ao homem, a levantar iguais, portanto, levantarmos as videiras, não é? A atar, a escavar, a tirarmos as ervas da ninhas, a tirar os mamões, a tirar o bravo. Chega ao fim, andamos ao pé de 3, 4 homens, somos 5 ou 6 mulheres. O que é que acontece? Não fazem mais um arreto que nós. Eles acompanham-nos, chegam ao fundo, põem-se a descansar um pouco, chegam ao meio, descansam. Nós andamos ali com o nosso cuidado mais devagar, ou fazermos o trabalho melhor, ou fazermos o trabalho, ou eles fazerem o trabalho pior, não sei. Só sei dizer que chegam ao fim, não fazem mais arretos que nós. E noutros trabalhos, não é? Acontece que chega no fim do dia, tem mais 10 euros que nós. Eu aí acho uma discriminação sobre a parte das mulheres e entre os homens, porque eles ganham mais 10 euros, nós no ano deste ano passado pedimos mais 5 euros do que estávamos a ganhar o ano anterior, mas porque nós pedimos mais 5 euros, eles pediram mais 5 euros, nós ganhávamos 30, passámos a 35, eles ganhavam 40, passaram a 45. Pronto, eles não, mas pronto, não é discriminar homem nenhum que aqui esteja, Jorge, não é discriminar ninguém, pronto. É assim, eu trabalho no campo como muita gente trabalha, não é? E pronto, e as outras colegas minhas, quando nos sai o dia a gente vai porque não somos reformadas, ainda temos de trabalhar para comermos, e a gente só fica revoltada a gente andarmos a fazer o mesmo trabalho, chegar no fim do dia, eles não nos ajudam, não fazem mais um arreto, não fazem mais nada, e dizer assim, são homens, mais 10 euros. E então, é assim, e depois ainda se fosse uma coisa que dissesse assim, a gente andamos a trabalhar um trabalho diferente, pronto, aí tudo bem, porque é um trabalho diferente, o homem tem mais força, nós não conseguimos fazer o que ele faz. Pronto, agora, a levantar arames, a atar, a tirar as ervas, a tirar os mamões, a meter as pontas para dentro, não há dúvida, eles andam ao pé de nós. E depois nós dizemos assim, ainda se dissesse assim, o homem vai de um lado, a mulher vai no meio, vai outro homem, e porque eles conseguem fazer mais, e nos vêm a ajudar a nós, aí concordo, porque dizia assim, ajudam as mulheres, mas não, eles vão e tal, como daqui além ao poste, encostam-se, toca de fumar o cigarro, só para passar o tempo, não, mas é verdade. E a mulher que chega lá, nós vamos mais devagar, mas acabamos por fazer quase o trabalho igual ou ainda melhor que isso. Pronto.
Quando foi das primeiras atividades que tivemos com a MARP, fizemos uma saída, uma caminhada na aldeia dos Carniqueiros para apanhar plantas comestíveis aromáticas selvagens, e à tarde a MARP tinha lançado uma conversa sobre o que é que significava ser mulher no século XXI neste território, e estava lá um senhor que viveu no Porto, reformou-se e tem agricultura aqui numa destas aldeias, e ele partilhou o testemunho de que quando ele percebeu que os homens e as mulheres ganhavam diferente, e ele não concordava com isso, e portanto disse: vocês quando vêm aqui para as minhas vinhas, por isso que é a vinha que ele tem, vão receber o mesmo. E os homens revoltaram-se e disseram-lhe: não, se faz isso, não conta mais connosco. Este senhor partilhou isso. E agora, então, queria que a Rita, que faz parte da Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas, partilhasse aqui um bocadinho destas desigualdades. Olá a todos, obrigado pelo convite. Parabéns a esta dinamização destas aldeias aqui no interior de Portugal, que é tão pequenino, não é? Um país tão pequenino e é tão acessível a tudo que acho que não se devia haver então estas barreiras. Eu venho então representar a Associação de Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas, que é afiliada da Confederação Nacional da Agricultura, que existe há 20 anos. E pessoalmente, a questão que estávamos a falar do poder, eu vivia um bocadinho na pele, porque ser mulher no sistema é muito perigoso para o sistema patriarcal, nós sermos mulheres no sistema. E às vezes, independentemente da representatividade, estás a ser mulher ou estás a continuar a ter o comportamento do homem mesmo sendo mulher? E aí é que é o desafio, acho eu. Porque nós até podemos fazer parte de um governo, de uma instituição com poder, mas a nossa forma de trabalhar é completamente diferente. E às vezes o desafio está aí. Nós darmos as nossas, não é opiniões, mas às vezes é mesmo conhecimento técnico, não é? Porque eu acho que nós, atualmente, as mulheres têm o direito à educação. Então acho que temos técnicas excelentes. A questão é que acho que atualmente termos técnicos e políticos, mulheres políticas e técnicas, é um desafio. Porque as políticas não estão feitas, mesmo os projetos, eu lido muito com projetos de combate à desertificação, ali na Faia Brava, e os projetos não são feitos de acordo com os ciclos da natureza. É tudo à base de resultados. E isso é muito complicado para as mulheres que realmente percebem da terra. Porque eu acho que nós temos o nosso corpo está muito ligado à terra. Nós ficamos doentes quando a terra está doente. Acho que há uma conectividade muito mais esotérica, espiritual, profunda. Eu acredito muito nisso. E portanto eu acho que é por causa disso também que estas alterações climáticas têm mais impacto em nós, nesta sensibilidade que é o corpo feminino. E eu no outro dia fui a Gouveia também falar destas questões das mulheres, e eu a certa altura achava que já estava tipo, e as mulheres é que são boas, e as mulheres é que são boas. Então eu acabei a minha intervenção a dizer: calmem, que eu também gosto muito de homens. Então a intervenção foi muito engraçado, porque depois no final houve muitas senhoras que me vieram agradecer também para já a minha informalidade, mas também porque, ok, nós somos privilegiadas por defendermos as mulheres, mas esta complementariedade é muito importante. Eu sou mulher e dou graças ao meu pai e aos homens que me educaram para isso. E pronto, é isso. Acho que não me vou alongar mais. Quando nós falamos de igualdade, nós estamos a falar das diferenças todas que temos, porque cada um de nós é um ser humano, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem a sua cultura, o seu percurso, portanto somos todos diferentes. Somos neste momento 7 bilhões de seres diferentes. Quando falamos de igualdade de direitos. Igualdade destes 7 bilhões de pessoas diferentes terem acesso às mesmas coisas, ao mesmo salário, à mesma reforma, ao mesmo direito à terra, ao mesmo direito à educação, e isso é que ainda não conseguimos assegurar. E é por isso que estamos aqui hoje, e é por isso que trabalhamos em prol das mulheres, das pessoas diferentes, das etnias diferentes, das religiões diferentes, porque queremos que todos, independentemente das suas características diferentes, tenham os mesmos direitos. E infelizmente o que acontece é que não temos os mesmos direitos assegurados, porque até os podemos ter na lei,
porque a lei até diz que todos temos direito à educação, todos temos direito a concorrer a Presidente da República, mas a verdade é que ainda temos imensos obstáculos no caminho, se calhar muitas vezes causados por nós próprias mulheres, ou nós próprios religiões diferentes, com certeza, somos todos seres humanos e todos falhamos, mas a verdade é que esses obstáculos fazem com que apenas 13% no meio rural das mulheres tenham acesso aos lugares de poder naquilo que decide a agricultura, e é igual nas outras profissões e nos outros setores. E eu também só queria dizer outra coisa relativamente aos territórios do interior. Eu, por acaso, gosto bastante dos territórios do interior e gosto de marcar que os territórios do interior são diferentes do litoral, sendo que para mim o interior não é exatamente a distância ao mar, porque junto ao mar há muitos territórios que sofrem exatamente dos mesmos problemas que os territórios do interior. Porque os problemas da ruralidade, os problemas da desertificação, os problemas da falta de transportes, os problemas da falta de acesso àquilo que uma cidade grande tem, são muito marcados em muitos territórios junto ao litoral. E é preciso dizer que há esta diferença para garantir que as políticas permitem que o dinheiro não fique todo nas cidades grandes e seja colocado nestes territórios que podemos chamar o que quiser que seja. Nós tivemos as duas em Gouveia na sexta-feira e apesar da Serra da Estrela já não ser interior, aquilo que nos foi dito por todas as mulheres que estavam naquele dia é que sofrem exatamente os mesmos problemas que Trancoso, ou que a Guarda, ou que os outros territórios a que chamamos do interior. Portanto, a forma, o rótulo que lhe pomos é importante apenas para reivindicar aquilo que se quer para estes territórios, chamemos o que chamarmos. Então temos que terminar, porque o Rancho depois quer dançar e a Asta, mas falta aqui alguém de Rompecilha, falarem aqui um bocadinho do vosso trabalho sobre o linho e como é que uma técnica tão antiga está a ser preservada por um grupo de mulheres. Olha, fala por mim. O linho na nossa terra já é conhecido já há muitos anos, só que teve uma queda, teve uns anos parados, assim, houve alguém que semeava, mas só para demonstração, não se fazia mais nada, assim, semeava-se, mas estava-se em casa. Agora aí há uns 14 anos veio um rapaz de Lisboa, que era para tomar conta da mãe, que a mãe ficou doente com Alzheimer, e então nós já tínhamos a nossa associação, e ele desafiou as pessoas para começarmos a semear novamente o linho. E a gente pôs as mãos na terra, como se costuma dizer, e começámos a semear o linho. Primeiro semeámos pouquinho, que não tínhamos os nossos, assim, as coisas para trabalhar com eles, com o linho. Depois, mais tarde, arranjámos as coisas, assim, as rocas, tudo o que precisava, as massas, assim, tudo para trabalhar com o linho. E agora compramos um tiar também, agora semeamos, fazemos tudo da roca ao tiar. Da roca não, do terreno. Semeamos, sim, começámos a semear, a trabalhar em tudo, agora temos o tiar, fazemos tecidos e tudo. E é assim. Os homens também nos ajudam a semear, cavam a terra, ajudam-nos na terra a semear, ajudam-nos a semear, depois vão arrancar, vão pô-los lá no poço, ajudar a tirar do poço, e ajudam-nos no que podem. As funções dele também são valiosas. Pronto, para terminar, Luís, porque... Não é bem para terminar, é só dar aqui então vá. A propósito só dar-vos um exemplo há aqui uma pessoa que pode comprovar que o que eu estou a dizer é verdade. Eu conheço uma senhora que também vive numa aldeia e é uma senhora muito valente, e ela tem vários filhos, são 4 filhos, mas relativamente aos mais velhos, que é um homem e uma mulher, diz: o Zé devia ter sido a menina e a Ana devia ter sido o menino. Lá está, é a história do ser humano, porque cada um de nós pode ter uma propensão, e depois isso também se liga com as senhoras irem desempenhar papéis que desempenham como homens, e aí, chapéu, entramos naquele esquema, repetitivo. A questão tem a ver com a complementaridade e com, digamos, o respeito
de que, pronto, todos nós somos um caso e muitas vezes, quer dizer, eu posso-vos confessar, eu às vezes vou e de repente começa a chover e eu lembro-me da roupa que estendi. Isso depende de quem é que estendeu a roupa lá em casa. Pronto, é só isso. Muito obrigado, parabéns e até já. Helena. Olha, não ouvi, Luís, mas está tudo gravado. Ai, é verdade, esqueci-me de perguntar se podíamos gravar. Se não pudermos, a gente apaga. Pronto. Para dizer que estou mesmo muito contente desta conversa. Para mim era o momento mais importante do dia. E gostei muito da envolvência de todos, da participação de homens, de mulheres, porque é assim, numa roda com homens, com mulheres, que as coisas mudam, avançam, melhoramos as condições de vida no dia a dia, tanto para homens como mulheres. Portanto, agora vamos dar continuidade. Já de seguida vai dançar o grupo da Asta, ao Pé Coxinho. Dançar não, cantar. Cantar o grupo da Asta do Pé Coxinho e depois atuará o Rancho de Trancoso.